Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu gostaria um pouco, do budismo Nichiren, e eu vou trazer essa questão do o inferno e a terra na luz tranquila. Se nós formos analisarmos, não são lugares físicos, não estamos falando sobre isso. São aspectos que existem dentro, no interior da nossa própria vida. Então, tem momentos em que nós estaremos no inferno, mas tem momentos também que nós estaremos na terra tranquila. Mas então, como é que eu percebo? Como é que eu tenho discernimento acerca disso? É aqui, ó, é a minha mente é que vai dizer. Ou melhor dizendo, é a minha condição de vida em que eu me encontro. Então vamos lá. Eu estou numa condição de vida X, me encontro diante dessa dificuldade ou perante essa circunstância. Essa condição de vida irá determinar, através da minha mente, se eu estou vivendo no inferno ou numa terra da luz tranquila. Simples assim. Por quê? Porque felicidade e sofrimento não dependem das circunstâncias externas, mas da condição de vida que manifestamos. Exatamente. Então é a nossa condição de vida que vai determinar se eu, diante de uma dificuldade, diante de uma circunstância, perante um problema, a minha condição de vida, ou seja, a minha mente, naquele momento vai determinar se essa situação é infernal ou se essa situação é de tranquilidade, é de iluminação, é de paz. Mas vamos lá. O que Nichiren Daishonin nos convoca a refletir sobre esse assunto, inferno e a luz tranquila, a terra da luz tranquila? Bom, nem a terra pura, nem o inferno existem fora de nós. Ambos se encontram apenas em nosso coração. Esse é um ensinamento revolucionário. Por que ele é revolucionário? Porque a maioria das religiões determina o céu será alcançado após a morte e existe o inferno. Então, essa perspectiva da maioria dessas religiões, principalmente as monoteístas, tem essa divisão clara: céu e inferno, vida e morte. Sempre dois aspectos: morte e vida, céu e inferno, vício, virtude, ó, tudo ambiguidade. Esse budismo de Nichiren Daishonin, ele não fala de ambiguidade. Ele compreende de forma mais profunda a unicidade. Dois, porém não dois, um. É uno. Então a morte e a vida, dois, porém não dois, um. A vida eterna. Então eu não almejo a vida eterna. Quando eu almejo a vida eterna, fora. Não é fora. Dois, porém não dois, um. A minha vida. O que se resume a minha vida? O dia que eu nasci e o dia que eu irei falecer. São dois, meu nascimento e minha morte. Porém, não dois, um, a minha vida, que é eterna. Fechou. Mas vamos lá. Então, esse budismo de Nichiren Daishonin, o inferno pode ser vivido agora. E o estado de Buda também pode ser manifestado agora. Vai depender do meu coração. Então, aqui para nós que praticamos o budismo Nichiren Daishonin, não existe inferno e terra da luz tranquila, ou terra distante, ou paraíso distante. Não é agora. É nesse exato momento. Por quê? Porque eu sou manifestação da minha sétima consciência, a mente. A minha mente. A minha mente. Então é a minha mente que vai determinar. E a minha mente, ela é determinada pela condição de vida que eu me encontro. Se eu me encontro numa condição de vida baixa, inferno. Então aquele problema passa a ser um inferno, ou aquela situação é infernal. Agora, se eu estou com a condição de vida elevada, aquela situação, aquele problema é o quê? É tranquilidade, ela é luz. Eu sei resolver, eu tenho sabedoria para compreender
O que que eu vou fazer para superar, para vencer essa dificuldade? Por isso a luz, eu me ilumino, eu compreendo essa dificuldade, eu compreendo esse aspecto, eu compreendo esse obstáculo, eu compreendo essa dificuldade, a iluminação. Quando a gente compreende, quando a gente desperta para essa situação. Então eu compreendo tudo isso. Mas vamos lá, seguindo então. A oração do Nam-myoho Renge Kyo transforma a condição de vida da pessoa. Aqui que está a novidade. Em vez de eu me comportar com aquela postura do pedinte, me ajuda, eu preciso sair, eu tenho que... Não. Aqui é oração. Orar, Nam-myoho Renge Kyo, agir. Me movimentar, encarar o problema, superar a dificuldade, compreender esse aspecto momentâneo da minha vida. A dificuldade, o problema, o obstáculo. Eu tenho que compreender. Ao compreender, eu ajo para mudar, para transformar, para superar. Vocês percebem que em momento algum é uma situação infernal? Não. É o tempo todo o quê? A tranquilidade, eu vou resolver. A iluminação, a compreensão profunda do que de fato está ocorrendo. Né? Então vamos lá. Como eu disse anteriormente, o inferno é o quê? É uma condição de vida. Ele não existe. Ele não é aquela coisa. Ele é uma condição de vida. Ele não é um lugar, seja próximo ou distante, ou um lugar onde eu poderei terminar, onde eu poderei passar a eternidade. Não, não. Inferno é aqui, é agora. Está aqui. A condição. Então, o que eu tenho que fazer? Se ele está aqui na minha mente, eu tenho que mudar o quê? A minha mente, ou seja, mudar a minha condição. Qual que é a primeira ação que eu tenho que empreender? A primeira, parar de reclamar sobre essa situação ou sobre essa dificuldade. Essa é a primeira ação. A segunda ação é empreender esforços concretos para transformar isso, porque também não adianta eu ficar que eu vou transformar, que eu vou ser isso, que eu vou ser vitorioso. Não, eu tenho que agir, eu tenho que, de forma concreta, eu tenho que agir. Então, o primeiro passo da minha ação é o meu Daimoku, recitar, orar, diante do Gohonzo. Ou seja, observar a minha mente, o que está ocorrendo, por que minha mente está perturbada. Grande concentração. Para que eu possa ter o quê? O discernimento. Ou seja, no budismo de Nichiren Daishonin, o Daimoku nada mais é do que o quê? Uma ação que eu empreendo para acalmar a minha mente. Porque eu já descobri que a minha mente é a minha sétima consciência. Então eu preciso acalmar a minha mente. Quando eu consigo acalmar a minha mente, o que vem para mim? A compreensão, o discernimento, ou igual a juventude de hoje fala, o insight. O que eu preciso fazer? Ah, eu já sei. O que eu preciso fazer? Então vamos lá. No budismo, inferno significa desespero, ódio, medo constante, ausência de esperança e sensação de que não existe saída. Esse é o inferno para o budismo. Não é essa terra distante. Não é se eu não fizer isso ou aquilo eu vou terminar lá. Não, não é isso. É isso aqui. É tudo comigo, gente. Quem é que está desesperado? Sou eu. Quem é que está com ódio? Sou eu. Quem tem o medo constante? Sou eu. Quem é que perdeu a esperança? Fui eu. Quem é que tem a sensação de que não encontra saída? Sou eu. É paralelo com o que está ocorrendo lá fora. A vida é minha, o desespero é meu, o ódio é meu, o medo é meu. Então uma pessoa pode possuir riqueza, saúde, prestígio social e ainda assim viver no inferno. Como que isso é possível?
Porque riqueza, a saúde, prestígio social são coisas que nós podemos perder a qualquer momento. Por isso que tem muitas pessoas que têm esse medo constante. Elas conquistaram o que conquistaram e elas percebem conscientemente ou inconscientemente a impermanência que é da vida. A impermanência é da vida humana. Nada permanece como está. E tem pessoas que só conseguem compreender essa impermanência quando chega aonde? Nesse dito topo. Né? Quando realiza esse desejo social de ser bem-sucedido, de ser uma pessoa com privilégios, saudável, próspero, rico, materialmente falando. E quando ela chega lá, quando ela alcança isso tudo, que é um desejo, ela começa a pensar, e o dia que eu não tiver, e o dia que eu perder, porque ela já percebeu que é impermanente. Então vamos lá, seguindo nessa questão. Mas da mesma forma, nós encontramos pessoas que estão enfrentando dificuldade, mas que revelam o quê? Serenidade, sabedoria, tranquilidade. Gente, nesse ponto aqui, o que nós temos que entender? A pessoa que tem dinheiro, que é bem-sucedida, que tem prestígio, que tem saúde, papapá, vive no inferno. E já tem gente que enfrenta dificuldades enormes, mas ainda assim consegue manter-se tranquila, serena, sábia, a condição de vida. A mente. Essa pessoa que, mesmo passando por dificuldade, mesmo enfrentando severos problemas, ela ainda consegue se manter serena, tranquila, em paz. Porque ela tem o discernimento, ela tem a sabedoria para compreender que isso é impermanente, vai passar. Mas vamos seguindo. Então, essa questão da Terra, da luz tranquila, representa o quê? O estado de Buda. O que é o estado de Buda? A nossa paz interior, a nossa coragem, mas principalmente a nossa felicidade indestrutível. Apesar de, eu continuo feliz. Então, isso é a condição que representa o que eu venho chamando de terra da luz tranquila. E não do inferno. O inferno eu já falei, é o ódio, é o medo, é o desespero. Aqui é o contrário. É a certeza da transformação, é a certeza que vai resolver o problema, é a certeza que vai superar essa dificuldade, é a certeza. Mas vamos lá. Então, essas questões, né, que eu falei, essa terra da luz tranquila, ela não aparece porque os problemas desapareceram. Não, não é isso. O problema sempre vai existir. Termina um, começa outro. Termina um, começa outro. Isso é da vida. Então não é isso que está determinando que eu estou na condição ou que eu vivo na terra da luz tranquila. Essa questão aqui é por causa da minha felicidade que eu consegui atingir. A minha paz que eu atingi é que torna a minha mente tranquila. Apesar de. Apesar de. É a minha capacidade que eu tenho de transformar qualquer dificuldade, qualquer obstáculo em oportunidade para me tornar uma pessoa melhor, para me auto-aprimorar. Que algumas pessoas chamam de evolução. Aqui no budismo há um aprimoramento. Aqui no budismo existe transformação interior. Aqui no budismo existe extrair uma força que nem nós sabíamos que ela existia, mas ela existe. Então foi graças a esse problema, que agora nós vamos chamar de oportunidade. Foi graças a essa dificuldade, que nós vamos chamar de ponto de partida. Para o quê? Para o autoaprimoramento. Para o quê? Para a minha transformação interior. Para o quê? Para a mudança da minha mente. Para o quê? Para a mudança de condição de vida. Do desespero para a tranquilidade. Do medo para a coragem. Do ódio para a compaixão. Do desespero para a esperança. Eu vou mudar isso.
E a esperança aqui não é no sentido de esperançar, de esperar, não. É no sentido de me comportar como uma pessoa que tem uma esperança profunda. E eu me comporto assim. Por isso que eu afirmo categoricamente, convictamente, que eu vou transformar. Eu tenho esperança. Só que eu ajo para isso. Eu me comporto como uma pessoa que vai transformar. Não é da boca para fora. Mas vamos lá. Nichiren afirma que quem mantém o Sutra do Lótus estará mantendo o corpo do Buda. Isso significa que abraçar o Nam-myoho Renge Kyo é fazer surgir a natureza de Buda existente na própria vida. Não se trata de venerar uma figura distante. Exatamente. Primeiro, esse ponto. Essa figura a ser venerada, distante. Isso aqui no budismo não existe. Não existe. Esse Buda sou eu. E esse Buda habita em meu coração. Tá? Então, por isso que quando eu recito Nam-myoho Renge Kyo, eu estou mantendo o corpo do Buda. Eu estou evidenciando o corpo do Buda. Eu estou abrindo o corpo do Buda. Eu estou revelando a mente do Buda. Eu estou purificando meus sentidos. Então, trata-se de revelar a iluminação que já existe potencialmente em cada ser humano. Potencialmente. Já existe potencialmente, latente. Olha como que isso é interessante. Então, potencialmente, vamos entender como latência. Existe, só que está latente, está lá, paradinho. O que é que eu preciso para fazer essa condição de latência se tornar manifesta? Eu tenho que criar uma relação, tá vendo? A ação é quando eu empreendo de forma concreta uma relação causal, ação. Então vamos lá. Eu estou doente. Fui acometido de uma tal doença. A cura, a recuperação da saúde, ela já existe potencialmente dentro de mim. Ela está latente. Eu preciso manifestar essa saúde. Eu preciso colocar essa saúde na minha vida, que está lá, latente. O que eu preciso fazer? Criar uma relação da doença manifesta para a cura que está latente. Qual que é a relação? A ação. Ação. Qual que é essa ação concreta? Procurar um médico. Buscar um tratamento. Tá vendo? Não tem nada fora da curva. Não tem nada surreal, místico, mágico. Nada disso. Bom, encontrei um médico através da minha ação concreta. Estou fazendo o tratamento. E aí eu tenho que ser o quê? Disciplinado o suficiente para fazer o tratamento. Para suportar o tratamento. Gente, tudo, ó, minha ação. Com essa relação causal, o que estava latente vai manifestar a cura, restabelecer a saúde. O que mudou aqui? A forma como eu encarei a doença. Eu criei uma relação minha com essa doença. Buscar o tratamento. Ter a esperança de que eu vou ser curado. Eu não sucumbi à doença. Pelo contrário, eu a encarei. Eu fui buscar forças dentro de mim. Eu compreendi que se eu não procurar um médico, se eu não buscar um tratamento quanto antes, eu não vou conseguir o quê? Superar essa doença. Olha, tá vendo a relação que eu criei com a doença? Foi de buscar o médico, de buscar um tratamento, de me manter firme com esse tratamento. Obtive a cura. Por que eu obtive a cura? Porque eu criei uma relação causal, as ações que eu empreendi, que gerou essa cura que já era potencialmente, ela já existia dentro de mim potencialmente. E o que mudou com o tratamento, com a procura do médico, o que mudou? A minha fé. Eu tive uma fé profunda de que eu ia encontrar o médico certo e de que eu ia fazer o tratamento correto e de que eu ia me empenhar, eu não ia poupar a minha vida, eu não ia ficar reclamando sobre a doença, nem procurando culpadas para essa doença. Não, eu
deleguei isso, eu apaguei isso da minha mente e fui buscar o tratamento, fui buscar o médico. Ação concreta, fui buscar o médico, fui fazer o tratamento. Essa relação causal que proporcionou a minha cura, que já existia dentro de mim. É isso, gente, que é viver na terra da luz tranquila. Todos nós, seres humanos, vivemos nesse mundo da terra da luz tranquila. Eu só preciso manifestar essa condição que está latente. E como é que eu faço isso? Ação concreta. Mudar aqui, me encorajar, encarar o problema de frente, resolver esse problema sem se lamentar, manter a esperança, manter a tranquilidade, buscar a coerência e não ser incoerente. Falar uma coisa e agir de outra forma completamente diferente. Não, manter a coerência. Eu não preciso me curar no exemplo da doença, então. Eu tenho que manter essa coerência, tomar os remédios, evitar isso, evitar aquilo que poderá prejudicar o tratamento, evitar tudo isso. Criar uma condição de vida elevada. Me esperançar, me acalentar, eu vou vencer, eu tenho potencial para vencer, eu pratico isso, eu pratico aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então tudo isso vai me fortalecendo interiormente. E aí eu vou concretizando, aprofundando essa minha fé. Eu vou me comportando como uma pessoa esperançosa, convicta de que vai transformar. Mas vamos lá. Nichiren escreve que alguém poderia praticar esses ensinos provisórios durante milhões de anos, mas abandonando o Sutra do Lótus continuará preso ao sofrimento. Essa afirmação deve ser compreendida dentro de um contexto doutrinário. O argumento que Nichiren utiliza é que somente o ensino, Sutra do Lótus, revela plenamente quem somos, Buda, ou seja, o iluminado, ou o autodespertado. É quando eu desperto para isso. Então, quando nós estivermos falando de Buda, me tornar um Buda, não é que eu vou virar uma pessoa fora da curva, perfeita. Eu vou despertar para esse potencial, mais uma vez, que estava latente. Nem eu sabia que tinha, mas eu tenho. E eu consegui despertar isso. Eu me iluminei para esse poder, para essa força que eu tenho. E isso, gente, é o estado de Buda. Mas vamos lá. E aí ele vai explicar para nós, de uma forma bem metafórica, essa questão da fogueira. O sofrimento nosso é o fogo. É o fogo. Mas nós temos o que acaba com o fogo? A água. O que é a água? É a nossa fé, gente. É a nossa fé que vai apagar esse fogo que está consumindo quem somos. Que está consumindo o nosso poder, que está consumindo a nossa mente, está consumindo, está queimando. E a minha fé vai fazer o papel da água, vai apagar. Vai tirar essa sensação de queima, de extremo sofrimento, a água. Vai dar esse refresco. Vai eliminar isso. Vai tirar isso. Ou seja, a minha fé, a água. Mas vamos lá. Hoje, muitas pessoas vivem exatamente na condição descrita por Nichiren, ou seja, os tais infernos modernos. O que mais nós vemos hoje na sociedade é essa questão do inferno. Minha vida é um inferno. Por que minha vida é um inferno? Porque eu vivo ansioso, ou eu vivo depressivo, ou eu fico me comparando a vida de outras pessoas que eu vejo nas redes sociais. Eu tenho uma sensação de vazio.
Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Qual o sentido da minha vida? Então, esse vazio. Mas eu também tenho medo do futuro. Tem momentos que eu me sinto solitário. E tem momentos que eu dependo da aprovação de outras pessoas. Isso é os nossos infernos modernos. Ansiedade, depressão, validação e por aí vai. Mesmo vivendo nessa sociedade, o budismo propõe o quê? Uma transformação que começa comigo. Bom, como eu estava dizendo, então, diante desse cenário, né, dessas questões, desse inferno moderno que nós vivenciamos, esse budismo ele propõe o quê? Uma transformação que começa dentro de mim. Esse é o primeiro ponto e eu tenho que compreender isso muito nitidamente. Porque quando uma pessoa cria uma condição interior forte, baseada numa sabedoria e num comportamento de compaixão, de olhar para mim e olhar para as outras pessoas, de ter um propósito, apesar de eu tenho que ajudar outras pessoas. Eu tenho que encorajar outras pessoas. Gente, esse é o propósito. É isso que nos completa enquanto ser humano. Eu tenho minhas dificuldades? Tenho. Tenho meus problemas? Tenho. Mas eu também tenho um compromisso ético, humanístico, de ajudar outras pessoas, de encorajar outras pessoas. Porque o mundo está doente. O mundo está passando por sofrimento. E eu tenho que me levantar sozinho, entre aspas, sobre essa questão. Não somente eu que sofro, mas eu e outras pessoas. E eu tenho que ter essa compaixão. Porque senão a minha vida não faz sentido. Não faz. Porque uma das doenças que existe hoje no mundo não é essa física e nem é essa mental. É essa de achar que somente eu, se eu estiver bem, que se o resto. Não. Eu tenho que estar bem, mas as pessoas também têm que estar bem. Ou seja, compartilhar a felicidade. Esse é o segredo. Esse é o propósito maior da nossa vida. Porque quando eu compartilho felicidade, encorajando as pessoas, incentivando as pessoas, esclarecendo as pessoas esses pontos cruciais na nossa vida, eu também me sinto feliz em ver que uma pessoa se encorajou depois do meu incentivo, depois do meu diálogo, depois de que eu ajudei essa pessoa. A felicidade compartilhada, o propósito. E nós precisamos desse propósito. Conduzir as pessoas também a vivenciar essa terra tranquila. Mas vamos lá. Então, e aí a gente traz um termo peculiar desse budismo de Nichiren Daishonin Soka Gakkai, que é revolução humana. Então, todos nós sabemos, de forma genérica, o significado de revolução, ou seja, revolucionar. Só que a nossa organização, o nosso budismo, Nichiren Daishonin Soka Gakkai, traz revolução humana. A minha transformação interior, que é revolucionária. Por que ela é revolucionária? Porque eu vou sair da condição de inferno e chegar na terra da luz eternamente tranquila. Isso é ou não é revolucionário? É. Muito revolucionário. Porque eu posso estar passando por isso, posso estar passando por aquilo outro. Mas eu estou tranquilo. Eu estou em paz. Eu estou iluminado. Eu não estou sendo vencido pela minha ignorância. Eu não estou envolto de uma escuridão fundamental que eu não consigo ver nada diante de mim. Nem as coisas próximas, muito menos as coisas distantes. Por isso a luz. Porque com a luz eu consigo ver o que está próximo e o que está distante. Eu consigo abandonar o raso e buscar o profundo.
E o profundo aqui, gente, não são coisas profundas, situações profundas. O raso é esse momento que eu estou vivendo de dificuldade, de problema. Isso é raso. Todo mundo passa por isso. Mas eu esqueço isso. Eu refuto isso. E busco o profundo. Quem de fato eu sou? Quem eu sou? Aonde que está a minha pureza nisso aqui? Qual que é a minha real essência? Isso é buscar o profundo. E sair do raso. Sair do supérfluo. Sair do problema. Sair do sofrimento e buscar o profundo. Quem eu sou? Isso é muito, muito importante esse ponto. Refuta o raso. Ai, meu problema. Ai, minha doença. Ai, minha dificuldade. Ai, em questões familiares. Ah, isso é raso. Busca o profundo. Quem eu sou? O que é a minha vida de fato? Principalmente nesse momento crucial. Que eu estou atravessando isso. Que eu estou vivenciando esse problema. Que eu estou tendo essa dificuldade. Quem eu sou nessa situação crucial? É isso, gente, que é buscar o profundo. É isso, não é essas questões mundanas que estão postas. Que são importantes, são. É questão mundana, nós vivemos nesse mundo. Mas isso é raso. O profundo é quem eu sou. Como eu me comporto, como eu lido com a situação crucial. É isso que eu tenho que buscar. E essa busca, ela é dentro de mim, ela não é fora. Porque se ela for fora, o que vai gerar? Mais sofrimento. Mais desespero. Agora, quando eu olho para dentro, busco esse profundo. Nem que no primeiro momento eu não aceito o que eu estou vendo. Eu não concordo com o que eu estou vendo. Mas isso sou eu vivendo esse inferno circunstancial. Mas eu vou chegar lá. Eu vou me iluminar. Eu vou ter discernimento. Eu vou conseguir extrair sabedoria para superar isso. Para passar por cima desse problema. Para atravessar essa dificuldade com coragem. Com entusiasmo. Convicção. Com muita esperança. E viver esse processo da transformação. É isso, gente, que nós vamos nos iluminando. À medida que empreendemos ações concretas, porque isso é muito importante, a ação concreta. Ação concreta. O que eu estou fazendo efetivamente para transformar essa situação? Porque essa situação só pode ser transformada por mim. Eu não posso esperar outras pessoas. É por mim. E quando eu abraço essa situação, esse problema, essa dificuldade, eu abraço. O que eu estou revelando? Uma pessoa de forte fé, uma pessoa de convicção, mas principalmente uma pessoa corajosa. Eu vou enfrentar isso aqui. Lembra daquela expressão? Quem é das antigas vai lembrar. É encarar o boi pelo chifre? Exatamente. É chegar nesse nível de autoconfiança. Eu vou encarar esse boi pelo chifre. É assim que nós temos que ver nossos problemas. Vamos lá. Então, essa questão do inferno, mais uma vez, só ressaltando, não é um lugar físico, aqui, ali, acolá, não. Ela é a manifestação do nosso sofrimento de achar que não tem saída, de achar que eu não sou capaz de transformar isso, de superar isso, mas principalmente é achar que eu não sou capaz de transformar essa situação por causa disso, daquilo outro. Então, quando eu supero essa ideia, quando eu transformo essa mente ou essa mentalidade, eu saio desse inferno e começo a habitar a terra tranquila, a terra da paz, a terra da luz. Iluminei, compreendi de fato o que é que aconteceu. Por que é que esse problema surgiu? Por que é que eu tenho que transformar, que eu tenho que superar essa dificuldade? Mas vamos lá.
Isso não quer dizer que problemas tem que fugir do problema, não tem que encarar o problema ou tem que colocar ele debaixo do tapete. Não. Isso quer dizer que eu tenho que ter uma condição interior forte. Vou vencer, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou. É ter uma esperança que nada vai destruir essa esperança. Nada. Circunstância alguma, dificuldade alguma. Essa é a mudança qualitativa da minha existência. Qualitativa, de qualidade. É quando eu pego a espada da fé e corto a ilusão, corto o medo, corto o desespero, tá? Corto com a espada da fé. E para me proteger do que virá, porque eu empreendi essa ação, cortar medo, ó, é uma ação, vai ter uma reação. Aí eu utilizo o escudo, a esperança, a compaixão, o desejo de mudar internamente e de ajudar outras pessoas. Esse é meu escudo, é aqui que eu me protejo da minha esperança, do meu comportamento e dessa visão de propósito, de ética, conduzir as outras pessoas a também a se fortalecerem, a também a buscar essa fé profunda dentro delas. Esse é o meu escudo. E eu continuo com a minha espada. Então, fup, 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 fup. Esse é o movimento, essa é a ação concreta. Trazendo para os dias de hoje, então, né? Eu me referi aqui à espada e ao escudo, porque nós estamos falando de um budismo que nasceu no Japão no século XIII. Hoje, as armas, o fuzil AR-15, os drones. Então, o potencial que é o fuzil AR-15, o poder de destruição da ilusão do medo esse fuzil AR-15 é a minha fé. Ele tem esse poder de autodestruição. Eu tenho essa fé. Esse drone que consegue ver a totalidade, aonde que está, detectar aonde que está a falha, aonde que eu estou errando, o que eu estou fazendo que não está fazendo, entendeu? Ter essa totalidade do drone. E a minha defesa é essa. É a esperança. É essa coragem que todos os dias eu decidi manifestá-la na minha vida, a coragem. É esse esforço, é essa dedicação, transformar a minha pessoa, o autoaprimoramento, mas também encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivar outras pessoas a saírem dessa situação em que elas se encontram, de extremo sofrimento, de ansiedade, de depressão e por aí vai. Então nós estamos falando de que, concretamente, através da recitação ou da prática do Nam-myoho Renge-kyo, eu vou criar uma condição de vida completamente diferente, baseada na fé, na coragem, na convicção, mas principalmente no compromisso para com as outras pessoas. Essa é a minha responsabilidade, que no budismo nós chamamos de juramento. Juramento é o grau de responsabilidade que eu tenho para comigo e para com as outras pessoas. Para comigo, 1. Para com as outras pessoas, 2. Porém, não 2, 1. Esse 1 é o quê? O juramento, o compromisso, a ética humanista. Interessante. Muito interessante. Mas seguindo. Então o presidente Quedo, né, que sempre explica dessa revolução humana e que eu também disse anteriormente, que é sair da condição de inferno e habitar essa terra da luz tranquila, ele está nos explicando que não é que eu vou fugir dessa realidade. Não. Mas eu vou revelar uma capacidade que
mesmo em meio à dificuldade, aos obstáculos, às doenças, eu consigo despertar uma dignidade de vida, meu estado de Buda, e criar um valor em mim, essa pessoa corajosa. Eu criei esse valor. Essa pessoa esperançosa, convicta, eu criei esse valor. E esse valor eu ainda vou criar em outras pessoas. Como? Dialogando, encorajando essas outras pessoas. Essa é a nossa missão, o juramento. Mas vamos lá. Então, segundo Nichiren Daishonin, quando eu escolho sair do inferno e ir buscar essa terra da luz tranquila que está dentro de mim, isso é decisivo. Que dia que eu vou decidir fazer isso? Isso é a primeira decisão concreta que eu tenho que tomar. Porque Nichiren já explicou, e foi no início da matéria, que tanto o inferno como a terra da luz tranquila, elas coexistem dentro de mim. Então, gente, nas horas cruciais, nos momentos cruciais, não. Qual que eu vou revelar? A terra de inferno ou a terra da luz, eternamente tranquila? Eu tenho que decidir isso. Por isso que a decisão é importante. O que eu vou revelar? O que eu vou abrir? Qual caminho, qual ponte eu vou construir? A ponte que vai me levar para o inferno ou a ponte que vai me levar para a terra da luz tranquila? Essa é uma decisão minha. E baseada na minha convicção, porque eu decidi a terra da luz tranquila, eu vou construir esse caminho para chegar nessa terra da luz tranquila, que ela está dentro de mim, tá? Mas eu preciso construir esse caminho para encontrar. E ao encontrar essa terra da luz tranquila, eu só preciso o quê? Revelar. Não. Do Nam-myoho Renge Kyo. Revelar. Evidenciar. Reviver essa condição. Então vamos lá. Só para encerrar. Então essa prática faz com que nós revelemos o que? Essa condição de Buda, que já existe na nossa vida. E transforma o sofrimento em quê? Fonte de crescimento, de esperança, de felicidade duradoura. Percebe? Ou perceberam que tudo depende de quando eu decido sair dessa terra de inferno e adentrar, habitar, revelar essa terra tranquila que existe dentro de mim. Era isso, gratidão.